Que a paz de Jesus possa continuar fortalecendo a nossa fé, sustentando, né, o nosso pensamento, que possamos estar já sentindo o envolvimento dessas vibrações, né, dessa bondade, desses espíritos bondosos que chegam aqui bem antes de nós para preparar o ambiente, para nos estimular e que possamos ter a clareza e o discernimento para que possamos entender, né, essa passagem do Evangelho que hoje fala das provas voluntárias, do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. E aquelas bem-aventuranças que Jesus falou, deixou para nós, e que muitas vezes nós não entendemos muito bem, né? Bem-aventurados os aflitos, como podemos nos sentir bem-aventurados por sofrer, é a nossa dificuldade ainda desse entendimento. Mas é porque nós temos ainda distante de nós essa compreensão das leis, a compreensão das nossas necessidades, do que precisamos, dos porquês, né? Muitas vezes nós somos assim uma interrogação ambulante, temos muitas perguntas e temos até as respostas que a doutrina espírita nos traz, o Evangelho também nos traz, mas que não nos preenche, né? Porque não compreendemos ainda, temos a dificuldade. Daí a importância de nos reunirmos para estudarmos o Evangelho, várias e várias vezes, repetindo várias e várias vezes a lição, como na escola, né? Que a gente vai lá desde pequenininho, fazendo as lições, assistindo às aulas, levando o dever de casa. E aqui ele fala do verdadeiro silício. Então, vamos entender o que é silício, né? Aí a gente foi procurar lá a definição. E silício era uma túnica, um cinto, um cordão, que era feito de pele de cabra, de um material bem áspero, bem grosseiro, e que algumas pessoas utilizavam para, assim, impor uma tortura, uma mortificação, uma penitência qualquer, para conseguir vencer a si mesmo, lá no esforço do homem, né? A gente vê o entendimento de alguns de se mortificar, de se machucar, provocadores no seu corpo, para conseguir se quitar com a lei, né? Se sentir melhor, para poder buscar ordenar dentro de si mesmo certas questões. Então, por isso ele fala, o verdadeiro silício, quer dizer, o verdadeiro sofrimento, qual a importância, né, a verdadeira dor, qual é a verdadeira tortura, a verdadeira dificuldade que nós devemos nos impor. E vem falando das provas voluntárias. E nós vamos entendendo aí, a partir da doutrina espírita, né, dos espíritos que vieram nos esclarecer, que essas provas voluntárias são aquelas provas que nós escolhemos, quando lá no nosso planejamento reencarnatório, que somos espíritos nas várias idas e vindas, e quando nós desencarnamos e estamos lá no plano espiritual, há um planejamento de como será essa nossa própria empreitada, vamos dizer assim, né? Como será essa nossa próxima vida, nosso próximo renascimento. E Deus, na sua misericórdia infinita, nos dá essa oportunidade também, de algumas vezes, em algumas situações, de nós participarmos desse planejamento. E nós escolhemos como iremos vir, quais as dificuldades que vamos querer enfrentar, para que a gente possa vencer, né, galgar, vamos dizer assim, alcançar mais rapidamente esse nosso progresso. O objetivo da nossa encarnação, de estarmos aqui, é progredir, é evoluir. Então, há todo um planejamento. E aí, nós vamos lá, junto com os nossos guias espirituais, com os nossos anjos da guarda, e planejamos, e aqueles espíritos que torcem por nós, que estão juntos, vocês vão conseguir, você vai conseguir, e falar, seria bom você fazer isso, você fazer aquilo, e nós vamos lá falando, não, pode deixar isso aqui no meu caminho, na minha trajetória, que eu vou dar conta, eu vou conseguir, eu posso. Aí os guias falam, não é melhor você deixar, né? Não é melhor você dessa vez fazer só um pouquinho disso ou daquilo? Não, pode mandar todas as questões aí que eu estou pronta para recomeçar. E a gente vem, né? Nós encarnamos, e esses espíritos bondosos vêm junto, ficam junto a nós lá, para que a gente possa não fraquejar, para nos estimular, para nos incentivar. Aí, quando nós reencarnamos, também, por misericórdia divina, temos o véu do esquecimento.
Que muitas vezes a gente se revolta e fala, poxa, por que não deixa eu lembrar? Se eu não lembro, como é que eu sei como eu vou reagir? Por que eu sei que eu tenho que sofrer? Eu não sei qual o objetivo do que eu tenho para fazer aqui. Mas por misericórdia divina é dado esse esquecimento também, porque se tivermos lembranças, né, de passos maldados, vamos dizer assim, de erros, de deslizes nossos, nós, pela nossa própria imperfeição, nos agarramos àquilo. Qual é a nossa tendência, né, aqui na nossa encarnação? Não é nos ligarmos sempre à parte negativa das coisas? Né? A dor, a violência. Se a gente vê alguma notícia de violência, vamos dizer assim, porque é a nossa realidade, a gente se fixa naquilo e as imagens ficam lá na nossa cabeça. Se a gente vê uma coisa boa, uma imagem boa, uma notícia boa, né, um filme bom, um testemunho de alguém que praticou uma ação no bem, a gente fica entusiasmado, acha lindo, maravilhoso, mas aquela imagem rapidinho se desvanece da nossa cabeça, substituindo por essa violência, pela imagem, né, ruim. Nós temos essa tendência ainda, né, de ver mais o negativo, lembrar das coisas boas, mas não fixar nelas, nós fixamos mais nas coisas ruins. Então, Deus, por misericórdia, faz com que esqueçamos também, né, essas nossas outras encarnações, para que possamos partir do zero entre aspas, porque temos lá na nossa consciência a ideia de quem fomos, do que fizemos. Os Espíritos dizem que pela nossa trajetória, pela nossa atitude, pela nossa vida, pelas coisas que nos acontecem, nós... Estou quase caindo, estou na pontinha. Eu estou andando para lá. Nós, pelas nossas atitudes, como a gente age nessa vida, nós já temos a ideia, as coisas que nos acontecem, nós já temos a ideia mais ou menos do que fomos, do que fizemos. Porque nós não aprendemos também com a doutrina espírita, que é a lei de ação e reação, causa e efeito. Aprendemos que Deus é bom, justo, misericordioso, que tudo nos acontece, está dentro da lei, e que se acontecem coisas ruins, é porque eu me desviei da lei, peguei um atalho, né? A gente gosta de atalho, às vezes a gente tem, vamos dar uma fugidinha por aqui, eu sei que der para ir por ali, mas vou dar uma escapudela por ali. E quando a gente se desvia, a gente sofre. Então, Deus, na sua bondade infinita, Ele faz com que nós venhamos com esse esquecimento do passado, para a gente não ficar repisando faltas na oportunidade que Ele nos dá de fazermos diferente dessa vez, de fazermos de outra maneira. E Ele nos dá os recursos, nos dá a nossa inteligência, nos dá a intuição, coloca perto de nós espíritos que estão aqui torcendo por cada um de nós, está aí nos conduzindo. E nós vamos, né, na nossa trajetória, vivenciando cada um de nós as nossas necessidades. E aí, quando nós nos vemos aqui na Terra, diante dos nossos desafios, porque a vida é feita de desafios, nós fraquejamos, balançamos, né? Aí pensamos assim, será que nós não podemos aliviar essas nossas provas? Será que eu não posso aliviar um pouquinho? Né? Será que eu preciso passar mesmo por isso tudo? Será que eu combinei? Não me lembro. Eu não pedi para passar dessa maneira, não. Pedi para ser desse jeito, não. Né? E nós vamos reagindo assim. Alguns se entregam a essa dor. Né? Se deixa levar. Aqui o Evangelho fala disso. Que vamos pensar, vamos raciocinar. Eu escolhi lá as provas pelas quais eu tenho que passar, que essa prova vai me trazer o meu progresso. Então eu tenho que passar por ela. Eu tenho que me deixar levar por ela. Aí ele fala lá do afogamento. Eu estou me afogando. Será que eu não combinei lá que a minha prova é difícil, eu vou me deixar levar pelas ondas, que é para mim alcançar mais rapidamente esse progresso? O Evangelho pergunta. Como é que faz? Será que eu não combinei? E se eu estou doente e aprendo lá que se eu passar bem pela minha prova, sem lamentar, eu vou alcançar mais rapidamente a evolução? Então eu não vou lamentar. Eu não vou lamentar, mas eu também não vou tomar remédio, não vou me cuidar, porque eu sou resignada. Aí é aquele conceito equivocado nosso da resignação. Eu preciso me resignar, porque eu estou no mundo de
provas, expiações. Eu preciso passar por dores para me burilar, para me evoluir. Então, eu não vou tomar remédio, porque eu vou estar tirando vamos dizer, do meu caminho essas dores. Então, eu vou demorar mais a alcançar esse progresso. Será que é isso que Deus quer de nós? Né? Será que eu não posso atenuar essa minha dor, meu sofrimento, utilizando os recursos que Deus nos dá? Deus deu a inteligência ao homem, então vem lá a medicina, né? Vem os remédios, vem os profissionais lá, salva-vidas, que podem mergulhar e me socorrer. Né? Eu posso gritar para socorro, eu posso pedir ajuda. Ah, mas será que eu posso pedir ajuda? Será que eu não estou negando, né? Refugando? Será que eu não estou entendendo que Deus quer que eu passe por aquilo? Deus quer que eu sofra. Ele fala lá, eu aprendi que é através da dor que eu vou me purificar, ou porque eu vou vencer. Não, Deus não exige, né, sacrifício. Será que não posso utilizar de todos os recursos que eu tenho ao meu redor? A razão, né, nos diz que não é bem assim. Deus nos deu o raciocínio. A doutrina espírita é uma doutrina de raciocínio. É a fé raciocinada. É acreditar porque eu raciocinei, analisei, entendi, introspectei e vou vivenciar aquela realidade que os espíritos estão me proporcionando. Quando veio lá através dos médiuns, né, através de Kardec, trazendo essas respostas dos porquês da vida, porquê do sofrimento, do entendimento de que não necessariamente precisamos, como fala lá, né, aquele ditado, o sofrimento é necessário, a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. Ela está doendo? Tá, mas eu vou ficar o quê? Potencializando essa dor, consigo passar por ela com mais tranquilidade, com mais serenidade, se eu tivesse entendimento das leis, porque é uma lei de justiça e de bondade. Então, a gente vai lembrando, qual o objetivo das provas? Quando a gente está na escola, tem lá as provas, né? Quase todos nós passamos por uma escola. E as provas é justamente para testar, para colocar lá, exercitar a minha inteligência, o meu raciocínio, porque vai me fazer pensar, sentar lá, quebrar a cabeça para responder aquelas questões. Ela vai fazer com que eu pare, me prepare, que eu vou estudar aquela matéria, para que eu me prepare para aquela prova. Vai testar os meus conhecimentos. O objetivo da prova é esse, né? E na nossa encarnação, funciona da mesma maneira. O objetivo dessas provas, que na maioria das vezes eu próprio escolhi, é esse: testar como é que está as minhas conquistas, porque cada encarnação que nós viemos, a gente vai conquistando algumas virtudes, vamos superando alguns desafios, alguns obstáculos. E como a gente fala dessa vida, a gente não leva nada material, mas essas conquistas, elas permanecem conosco. Estamos lá com o véu do esquecimento, mas ela está lá. Não temos, às vezes, atitudes assim, situações em que a gente sai e a gente fala, caramba, como eu consegui fazer aquilo? Como eu consegui passar por aquilo? Veio um tufão, né, uma tempestade, uma tormenta na minha vida, se virou de cabeça para baixo, e eu consegui passar por aquilo. Consegui vencer. Onde eu peguei essa força toda? De onde eu tirei se eu me sentia fraca, frágil, desanimada? O nosso espírito é forte. Então, essa crença, né, essa fé nós temos que ter. Né? Podemos ter momentos de fraqueza, de fragilidade, de desânimo, inerente aí da nossa condição ainda de não estar fortalecido, ainda sedimentado em nós, essa fé. Mas Deus nos fez fortes, com potências 1000. Como o Leon Denis fala, a potência principal, que é a maior potência da alma, que é a vontade. Então, se eu tenho a vontade de sair lá, né, daquele lameiro, daquele lodaçal, daquela situação em que eu me encontro, muitas vezes lá no fundo do poço, eu tenho recursos em mim, sim, porque Deus me dotou desses recursos. Mas muitas vezes a gente não consegue sozinho, né? Então, nós precisamos buscar ajuda. Porque aprendemos também que somos dotados do livre-arbítrio. Esses espíritos que apostaram lá junto a mim, quando planejamos essa minha encarnação, eles estão lá apostos. Mas dependem do meu movimento.
precisa que eu consinta em que eles me ajudem. E muitas das vezes nós não consentimos, porque nós não acreditamos, né? Não aceitamos. A nossa maior dificuldade é aceitar a dor, né? Porque a gente se rebela, a gente se revolta, a gente questiona por que comigo, por que não com o outro, eu não mereço. E a gente vai aí negando essa paternidade desse Deus que é justo, bondoso e misericordioso. Se eu acredito que Ele é bom e justo, não vou acreditar que Ele me fez, não me infringiu dores que eu não sou merecedor, ou não, muitas vezes, me provoquei. Deus não infringe castigo a nenhum de nós. Então, o objetivo dessas provas, né, dessa nossa encarnação, é para que a gente possa superar, para que a gente possa vencer obstáculos, para que, através dessas vitórias, a gente vai sendo impulsionado, serve de alavanca. A dor, ela serve de alavanca. Todos nós, né, quando estamos passando por ela, não temos essa visão. Está doendo. A dor é real. A gente sente. E a gente precisa compreender o outro que sofre. Porque nós vamos lá com a nossa receita básica, né? Você pode sair disso. Você levanta dessa cama, vai fazer alguma coisa. Vai olhar a natureza. Vai fazer um trabalho. Isso é preguiça, é moleza, é muito nova. Ou então você está muito velho. Realmente você não consegue mais. E a gente vai, muitas das vezes, matando, né, a esperança do outro, a coragem, o ânimo. Então, o Evangelho fala que se nós estamos próximo a alguém que sofre, com certeza para que a gente possa minimizar aquela dor. Muitas vezes a gente se sente impotente. Não temos ainda o dom da cura, mas temos o dom de auxiliar. Deus nos deu os talentos e nos deu as oportunidades do trabalho no bem. E o trabalho no bem é um dos maiores recursos que nós temos para vivenciar essas nossas provas, para sair dessas nossas dores, para vencer esses obstáculos, né? E qual será o mérito em fazer esse esforço? Porque muitas vezes a gente fala, mas é muito esforço, é muita dificuldade. Para quê? O que eu vou ganhar com isso? Vou me esforçar, vou levantar, não estou com vontade, vou ter que ir até lá em busca de ajuda. Não vou ganhar nada com isso. Então, os Espíritos dizem qual é o mérito. Qual mérito há? Que mérito há em suportar as dores? Há o mérito que nós vamos estar ali, como se diz, assumimos um compromisso lá no nosso planejamento. Vamos estar lá cumprindo, né? Cumprindo com a nossa promessa lá, cumprindo com o nosso acordo, com que acordamos com esses mentores, com esses guias que estão aqui torcendo por nós, com o que combinamos, vamos dizer assim. Deus nos criou para isso, para que a gente possa progredir. Essas dores, essas provas que são colocadas junto a nós, ou a que nós vivenciamos, como a gente aprende, nós pedimos por elas, né? Sabendo o entendimento disso ou não, nós muitas vezes pedimos. Outras, elas são colocadas, ou nós passamos por ela, porque nos desviamos, né? Como aprendemos, desviamos da lei. E quando a gente se desvia, a dor nos alcança. Então, o nosso mérito consiste em nós resistirmos. Porque se temos, de fato, essa crença, né, no Deus de bondade infinita, se a gente tem a crença que não nascemos só ao acaso, que há um objetivo nessa nossa vida, nós vamos conseguir ter forças para levantar e superar, né? Então, o importante é que a gente possa fazer esse esforço. A doutrina espírita, nós aprendemos que se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço em que ele faz para domar essas más tendências. Porque nós vamos colocando lá, mas eu ainda não sou tão forte assim. Eu não vou conseguir. E a gente aprende que quando a gente coloca o negativo na frente, nós já perdemos aí 50% dessa conquista. Então, o nosso pensamento sempre há de ser, eu vou conseguir, eu posso. Porque Jesus falou, né? Sois deuses, podeis fazer o que eu fiz e muito mais. E a nossa frase, né, normalmente,
Nesses momentos mas eu não sou Jesus. Quem sou eu? Eu não sou Jesus. Nós não somos. Jesus foi um espírito também que passou por todas essas situações. Porque Deus criou todos os espíritos simples e iguais. Né? Não há privilégio na lei de Deus. Então Jesus também venceu todos esses obstáculos. E quando ele esteve na Terra, ele veio para nos exemplificar. Ele não só falou, ele vivenciou. Vivenciou dificuldades, vivenciou calúnias, injustiças, ingratidões, passou por todas as situações que o homem encarnado passa, para justamente provar isso, que nós vamos conseguir vencer. Né? E ele falava, eu venci o mundo. E nós também vamos ter essa capacidade. Então, qual é o objetivo disso tudo? É para o nosso progresso. E aqui no Evangelho ele fala também. Bom, se há mérito, né, e o meu progresso vai ser mais rápido, eu vou intensificar essa minha dor, porque quanto mais eu sofrer, mais bônus, como a gente fala, eu vou conquistar, né? Mas o Evangelho fala que quando eu faço isso, intensifico a minha dor em meu próprio benefício, única e exclusivamente, eu não estou conquistando essa evolução. Eu estou sendo apenas egoísta. Né? E não estou compreendendo a lei de Deus. Mas, em contrapartida, se eu passo por dificuldades ou por dores e sofrimentos, e esse sofrimento deriva no auxílio ao próximo, na ajuda àqueles que necessitam, aí sim, como fala aqui o Evangelho, tem uma parte que ele fala aqui, eis o sacrifício que é abençoado por Deus. Aí a gente vai lembrar daqueles médicos sem fronteiras, né, que a gente vê na TV, são pessoas que se dedicam, que se doam, vão lá para lugares bem distantes, precários, passam por dificuldades, ficam em contato com a miséria, com as intempéries, né, com aqueles climas lá que trazem doença, frio, condições precárias de higiene, expostos a algumas doenças. Então, aí se fala, poxa, mas vocês vão para lá e vão ficar, está indo de encontro às dores, tá? Mas está havendo ali abnegação, né? Estão se importando com o próximo. Esse tipo de dor, esse não é condenável por Deus. Quantas vezes, né, qualquer um de nós, em menor escala, em menor proporção, nos dedicamos a alguém que estava doente, como a gente fala, renunciamos a uma noite de sono, vamos dizer assim, renunciamos ao alimento, muitas das vezes, em benefício do outro. Aí provocamos dores em nós, às vezes sim, né? A dor do estômago, contraímos uma gastrite, algumas situações quando nós renunciamos em favor do outro. Não é aquela gastrite conquistada, derivada da minha revolta, do meu desânimo, né? Da minha falta de compreensão das leis, da não aceitação das minhas dificuldades. Essas doenças conquistadas para a revolta, essas vão nos trazer mais dores e mais débitos, mais dívidas, para que possamos, em vidas futuras, em novas reencarnações, em novas oportunidades, passar por mais provas, para que possamos quitar, né? Porque quando nós nos desviamos da lei, vamos contraindo débitos com a lei. Deus nos castiga? Não. É da lei, né? Então, teremos mais na frente que quitar esses débitos. E a gente vai entendendo que podemos quitar débitos de várias maneiras. Mas eu me endividei com fulano, né? Com meu amigo, tratei ele mal, né? Fui egoísta, prejudiquei, mas eu não tenho oportunidade de encontrar com ele essa vida. De repente, eu não tenho mais oportunidade de me quitar com ele, vamos dizer assim. Ressarcir ele pelo dano que eu cometi. Mas Deus nos oferece oportunidades todo dia, todo momento. Estamos todos juntos para crescer e progredir. Então eu vou me ressarcir através do trabalho no bem, para aqueles outros que necessitam de mim. Né? E aí eu vou conquistando os meus méritos, conquistando os meus pontos, quando eu ajo diferente com o outro.
quando eu faço a diferença na vida do outro, né? Quando eu mudo a minha visão da vida e as minhas atitudes e as minhas condutas, como Jesus ensinou. Precisamos exemplificar, falar, estudar, aprender e vivenciar. E aí estaremos passando por essas provas. E Emmanuel fala, não me lembro se é Emmanuel ou Joana de Ângeles, que quando a gente se coloca, se dispõe, né, se propõe a fazer esse esforço, porque é um esforço para nós, né, não conseguimos 24 horas agir no bem, mas estamos fazendo esforço para que isso aconteça, é o nosso objetivo. Quando a gente faz esse esforço, nós vamos lá conquistando méritos. E muitas das vezes dores, sofrimentos, obstáculos são, como direi, neutralizados, são dizimados, são evitados, são afastados, porque nós já conquistamos em serviço, em trabalho, esse mérito que nós precisaríamos conquistar através das mãos operosas, né? Das mãos e a mente, a mão entendendo toda a nossa atitude, né? Então, não lamentar quando essas dores nos alcançam, quando essas provas chegam até nós, é uma virtude, né? Que faz com que essa dor seja mais minimizada, né? Seja diminuída. Ela vai estar lá, ela é minha, eu preciso dar conta dela, né? Mas Deus nos dá os recursos. Nós temos os recursos da prece, o recurso do amigo, da ajuda, daquela pessoa que aparece aparentemente do nada e vem me trazer um socorro, me dar um abraço, me dar uma direção, né? E a prece a Deus, né? A prece a esses espíritos bondosos que estão junto a nós. Locais como esse, né? Casas, núcleos, né? De socorro, que dão essa oportunidade de nós irmos buscar. Mas o Jesus também falou, né? Bata e a porta se abrirá. Pedi e vos será dado. Mas temos que ir em busca. Não ficar parado, esperando que aquele socorro chegue até nós. Necessitamos fazer movimento. E se impor dores é transgredir as leis de Deus. Né? Aprendemos também pelo Evangelho, com os Espíritos, que nós nos mortificarmos, né? Prejudicarmos, danificarmos o nosso corpo físico em detrimento, acreditando, né, que vamos vencer essas provas ou vamos ganhar méritos, é negar, é fazer mau uso, né, desse corpo, que é um instrumento de trabalho, de progresso que Deus nos deu. Então, esse mortificar, se impor dores não é o caminho, né? Enfraquecer o corpo física e moralmente, porque muitas vezes nós não causamos dano no nosso corpo físico, mas causamos dano à nossa mente, quando a gente se desvia da lei, quando a gente utiliza, né, nosso raciocínio, os nossos olhos, a nossa visão, para ver, se comprazer em coisas que não nos trazem elevação, né, não nos trazem coisas boas, nós nos distanciamos. Quando a gente distanciando dessa lei de Deus, quando nós desanimamos, quando nós ficamos sem esperança, sem fé, desacreditando, nós estamos lá mortificando, não o nosso corpo físico, mas o nosso espírito. Aí vem o desânimo, né? Vem a depressão, né? Vem a apatia, e aí é um passo. É sutil, né? Esses sintomas, a gente possa observar em nós como nós estamos nos conduzindo, como nós estamos vivenciando as nossas dificuldades, os nossos problemas, que todos temos. Nós não viemos só para problemas. Então, que a gente possa observar como nós estamos utilizando os nossos talentos. Esse mês é um mês que está sendo considerado um mês, a campanha, né, contra o suicídio. Então, o suicídio é um passo muito, vamos dizer, sério em relação à transgressão da lei de Deus, mas que cada um sabe o ponto em que está e das dificuldades que leva, né, muitas pessoas a chegar a esse ato. Então, um dos antídotos para que isso não aconteça é o Evangelho de Jesus, é o estudo do Evangelho,
é o entendimento das leis, da necessidade de utilizarmos esses talentos que Deus nos deu a cada um de nós. E que se a gente não consiga fazer bom uso deles, que a gente procure alguém que nos saiba, que nos possa auxiliar nisso, né? Se não sabemos o caminho. Então, Deus nos deu esse instrumento para que a gente possa fazer uso dele da maneira que nos aprouver, que nós entendemos. Mas Ele também nos deu o raciocínio e a consciência para que a gente possa fazer bom uso. Usar, mas não abusar. Entendendo que não nos pertence. É um instrumento de trabalho. Esse abuso traz consequências, né? E essas consequências vão nos trazer dores. Então, que possamos, né, detectar, observar, entender, perceber que não estamos sós, nenhum de nós, em situação nenhuma, né? Que Deus não castiga, pelo contrário, Ele traz o remédio. Jesus é o médico das almas e Ele tem o remédio necessário para cada um de nós. Então, se não conseguirmos compreender ainda o mecanismo das provas, da causa e efeito, de ação e reação, que a gente possa relembrar Jesus, como aquele médico que veio pacificar as suas ovelhas, né? Apaziguar as dores, acalmar as tempestades, porque Ele pode, Ele tem condição. Mas nós precisamos fazer um movimento em direção a Ele e acreditar, né? Então, cada vez que nós pensemos, né? E muitos de nós, claro, temos os nossos momentos e pensamos em desanimar, em cair, né? Que a gente pense nesse Mestre, Jesus. Que a gente pense no Evangelho, nas palavras que Ele deixou. Jesus foi, vamos dizer, muitas vezes nós procuramos o psicólogo, Ele foi o maior psicólogo, né, que teve na Terra. Então, Ele tem a palavra exata para todas as situações, todas as circunstâncias, todos os momentos. E se a gente não consegue sozinho, vem para cá, estudar aqui na casa de Leon Denis, vem ouvir as palestras, né? O estudo nos ajuda muito. O convite sempre é feito para o estudo, porque o estudo vai nos trazendo o entendimento, o esclarecimento, vai nos dando as respostas, né? Muitas vezes nós lemos, mas eu leio, já conheço todas as obras. Muito bom, é muito importante ler, fazer as leituras, né, das obras básicas do Evangelho, mas estudar em grupo é muito rico. E nós vamos trocando e vamos nos sustentando uns aos outros através do estudo. E o trabalho, como o doutor Hermo orienta, né, a todos nós, é o remédio, então, milagroso. Eu não vou dizer milagroso, porque não existe milagre, né? Mas é um remédio potente que faz com que a gente consiga sair de dentro de nós em benefício de ajudar o outro. Somos todos caminhantes, né? Itinerantes aí nessa caminhada em direção à evolução. Então, nós vamos nos ajudando. Temos as nossas dificuldades, as nossas fragilidades. Mas quando a gente se junta, nós somos fortes. Então, vamos buscar isso, né? O estudo, o Evangelho, mudar o nosso foco do pensamento, direcionar para coisas boas. Se não conseguimos sozinhos, vamos buscar ajuda. Que a ajuda está do nosso lado. Muitas vezes nós só não conseguimos perceber. Porque até reconhecer que precisamos de ajuda, para nós é muito difícil, né? É muito difícil nós reconhecermos que precisamos de ajuda. Que aí vai derivar aí do nosso orgulho, né, da nossa vaidade. E se a gente não conseguir se reconhecer sofrendo, vamos reconhecer as dores que estão ao nosso lado. Sabemos que tem muitos que sofrem, então vamos lá, dar uma ajudinha. Mas eu estou com tanta dor, como é que eu ainda vou ter que ir lá ajudar o outro? É através dessa solidariedade, né? Através dessa fraternidade, que nós vamos crescendo, que nós vamos nos reerguendo. Então, cada vez que a gente tenha esses pensamentos negativos, de dor, de desânimo, a gente pergunte para nós mesmos, qual a utilidade da minha vida? O que Deus quer de mim? O que será que Ele quer que eu aprenda? Porque nós aprendemos também que tudo é aprendizado.
Aprendemos que é aprendizado. Nós estamos sempre aprendendo. É uma redundância. Mas tudo é aprendizado. Então, se ainda está doendo, ainda não consegui aprender. A gente vai lá fazer a prova, está difícil, a gente quebra a cabeça. Se está difícil, alguma coisa ali eu ainda não aprendi. Eu vou ter que repetir a prova novamente. E vamos repetir quantas vezes forem necessárias. Né? Onde está aí o exercício da minha paciência? E nós, nessa hora, perdemos a paciência, né? Aquilo que a gente não tem, né? A gente diz, perdemos a paciência. É a hora em que a gente precisa confiar e acreditar que a gente vai conseguir. Né? Então, se nós, né, o Evangelho fala, se a gente deseja causar, para adiantar essa nossa caminhada em direção à evolução, causar algum sofrimento, alguma tortura a nós mesmos, que seja aquele sofrimento, aquela renúncia, aquele sacrifício de vencer o nosso orgulho, de vencer a nossa vaidade, de vencer a nossa resistência de receber ajuda. Porque nós temos resistência em receber ajuda, nós precisamos dela, mas depende de quem vai me oferecer essa ajuda. Ela está aqui do meu lado, mas eu quero que ela me ajude. Mas ela nem percebeu o que eu estou precisando. Ele que percebeu e quer me ajudar, mas não quero que ela me ajude. Eu continuo com a minha dor e ainda com a outra dor, porque ela não olha para mim. E eu potencializo a minha dor. Então, que a gente possa vencer isso em nós, são os nossos desafios. O nosso sacrifício maior seja esse, do esforço em vencer o meu desafio de sair de dentro de mim e aceitar a ajuda que Deus coloca no nosso caminho. E essa ajuda vem de várias formas, né? Através de uma pessoa, através de uma situação, através de um sonho. Nós sabemos que através do sono nós nos encontramos com esses guias espirituais que não percebemos aqui ao nosso lado. Através do sono eles nos orientam, nos dão força. E para isso nós podemos utilizar lá o recurso da prece, antes de dormir, né? Que é o maior recurso que nós temos. Santo Agostinho fala, na hora que nós formos deitar, que a gente pare e pense. Analise nossas atitudes, como estamos nos conduzindo. Que aí durante a noite nós vamos ter o auxílio, desde que a gente se proponha, né, a modificar os nossos passos em direção ao melhor, vamos ter esse auxílio. Né? Se eu não quiser me modificar, a espiritualidade respeita e aguarda o meu tempo. Porque Deus é de justiça e de bondade, e Ele tem paciência com cada um de nós. Nesse livrinho aqui, que é Inspirações do Amor Único de Deus, que é de Antônio de Aquino, é o volume 3, tem uma lição aqui que ele fala disso, ele fala desse nosso caminho da elevação, né? Então, ele fala que, quando a gente fala ali, quando a gente aprende que muitas vezes nós escolhemos nossas provas, ele fala que quando nós somos ainda ignorantes, a dificuldade desse entendimento da lei, essas provas vêm compulsoriamente, para que a gente vença elas. Nós não escolhemos, já chegamos num patamar tal de erros que a lei compulsoriamente nos coloca frente a frente com determinadas provas. Mas, na medida em que nós vamos alcançando o nosso próprio progresso, e nós já estamos alcançando o nosso progresso quando a gente já se propõe, né, a buscar recursos para nós mudarmos nossos passos, ele fala quando nós já vamos alcançando esse progresso e quando nós desejamos mudar, nós temos essa oportunidade de participarmos desse planejamento, né, da escolha das nossas provas. Então, ele fala que nós escolhemos as provas, caminhamos na direção dos objetivos, procuramos estudar os assuntos que nos interessam ao progresso, fazemos tudo e todas as coisas possíveis para que cheguemos até o máximo da nossa capacidade de percepção. É quando a gente faz lá nossa oração, pede a Deus que nos ilumine, me dá força para que eu possa vencer. Eu estou fazendo o meu esforço, eu estou tentando, me ajuda, a gente fala, me ajuda aí, né? É esse momento que nós já percebemos, nós já estamos com progresso, uns passinhos adiante, quando nós nos colocamos com a vontade de modificar. Aí ele fala que nessas horas em que nós mesmos, pelo nosso progresso,
declaramos que queremos progredir, escolhemos as provas, as tarefas e os ensinos que nos interessam. Essa caminhada, esse progredir, essa liberdade de escolha, caracteriza em nós uma liberdade que Deus nos concede por força do relativo conhecimento espiritual que já temos. Então, se nós estamos no esforço, nós já temos um conhecimento. Já temos um relativo conhecimento, né, desse verdadeiro caminho que a gente precisa seguir. E como Antônio de Aquino fala, já não cabe mais nós refugarmos, já não cabe mais nós fugirmos, né? E a lição fala, e aquele que se isola diante dessas dores, né? É aquele que se isola diante dos desafios para não ter que passar por ela, porque nós fazemos isso também, né? Ah, está muito difícil, então eu vou lá, vou virar as costas, vou me fechar no quarto, vou ficar no escuro, que eu não preciso encarar a minha vida. Eu vou dormir, eu não preciso encarar as minhas dificuldades. E aí eles perguntam, qual vai ser o nosso progresso? Como é que eu vou vencer a minha prova se eu recuo? Ele diz ali, os Espíritos dizem que ali, eu estou desistindo, né? Eu estou recuando, né? Eu não estou regredindo, porque não existe, nós não retrocedemos. As nossas conquistas, o que nós já adquirimos, está lá conosco. Mas eu estou estagnando. Eu não estou me permitindo avançar. E isso aí, nós estamos, mais uma vez, negando. Estamos, vamos dizer assim, não cumprindo o nosso trato em direção à nossa evolução. Não entendendo que precisamos caminhar, né? E aí Antônio de Aquino vem falando que quando nós já fazemos o nosso esforço para modificar isso, nós já estamos na direção de Deus. O outro, não que o outro esteja distante de Deus. Ele está distante de Deus no momento em que ele se condicionou a ficar estagnado. Deus está com ele. Ele que não está com Deus, né? Os guias espirituais estão ali ao redor, mas ele não está utilizando, não está acessando esse recurso maior. E nós aprendemos que quando nós temos um pensamentozinho, aquela luz se acende, a gente consegue ver a luzinha no fim do túnel, que nós tanto buscamos. E Antônio de Aquino diz que nesse momento nós estamos na direção de Deus. Os problemas que nos surgem, sabemos ser escolhidos por nós, que aí vamos ter a compreensão que essas dores eu me infligi. Então eu não estou sendo castigada. Então vamos consertar. Ah, eu errei. Também não vamos ficar lamentando, né? Se mortificando com a culpa. Vamos virar a página, como a gente fala, e vamos fazer de novo. Diferente, né? Os sofrimentos que ostentamos às vezes de ordem moral, que tantas vezes nos machucam, sabemos interessantes para o nosso progresso, né? Então ele fala, tenham a certeza de que as lutas, os sofrimentos e as angústias por que passamos nos conduzem à elevação. Estamos sendo de Deus, o Pai nosso que nos aguarda para o convívio da felicidade que nos espera. Essa felicidade, não tenho a menor dúvida, não é aquela felicidade que se diga que estaremos nas delícias. Não, não é essa felicidade. É a felicidade que nós alcançaremos e é aquela que nos diz assim, caminha, busca Deus, encara o teu irmão como companheiro de jornada. O progresso é teu, a felicidade é uma conquista, a luz é de Deus. Então, no momento que a gente faz o nosso esforço, por mínimo que seja, né, tem uma frasezinha também, que eu acho que é de Joana, que ela fala que se nós não conseguimos dar 2 passos em direção a esse nosso progresso, que a gente caminhe milímetros, mas que a gente caminhe. Não importa, né, o tempo, o espaço, mas que a gente não estagne, não estacione, para que a gente possa caminhar, né, e alcançar esse objetivo maior, que é a nossa evolução. Nesse livrinho aqui, que é da Maria Dolores, é uma psicografia do Chico, tem umas mensagens assim, muito fortalecedoras e impulsionadoras, que servem de alavanca, né, para que a gente possa reagir, dar passos adiante, porque tudo que a gente precisa é isso, né? É estímulo, é motivo, e os Espíritos nos dão todos os motivos do mundo para que a gente possa não desistir de nós.
porque Jesus não desistiu. Ele tem um projeto para cada um de nós. Então, que a gente possa fazer jus, né, a esse mestre de amor e bondade. Então, aqui tem uma mensagem que fala assim, ó, regra de luz. E Maria Dolores fala assim, é uma poesia. Se alguma prova te alcança, atende a vida, alma boa. Ama, trabalha, perdoa, guardando o bem por dever. Quando o mal te envolva os passos na caminhada terrena, conserva de alma serena a obrigação de esquecer. Nota as lições que te cercam. Ensinamento profundo surge nas forças do mundo, entrosadas como estão. Olvidando sombra e ofensa, a terra lembra a oficina da tolerância, que ensina progresso e renovação. O sol esquece que é preso sob os encargos que leva, e afasta a invasão da treva. Dos céus a cava abismal. A planta desculpa o saque, e o homem tem casa e lume. A rosa perdoa o estrume e brilha no espinheiral. Assim também, alma irmã, se busca marchar à frente, com fé, tranquila e contente, sem parar ou esmorecer, resguarda-te nesta regra para amar e construir. Esquecer para servir, trabalhar para esquecer. Então, vamos lembrar disso, né? De trabalhar para esquecer as dores, para esquecer o desânimo. Esquecer das dores para servir ao próximo, para ajudar aquele que necessita, né? Que Deus, que Jesus, que os nossos guias, que Leão Denis, Antônio de Aquino, esses espíritos, Baltazar, Dr. Hermes, esses espíritos que estão aqui, impulsionando, estimulando a todos nós a seguir para a frente, para o alto, possa continuar junto ao coração de cada um de nós. Que Jesus continue conosco.